Shalom, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Podem se assentar quem ainda estiver de pé. Tenho alguns textos que queria compartilhar com os irmãos. E tem tempinho. Então vamos lá. Queria começar com os irmãos compartilhando o Salmo 146. Vai ler ele todinho. Salmo 146. A partir do versículo 1. Para quem faz controle de versão para ler, eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes nem em filho do homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bondoso. Ele nos resgata quando nós estamos presos. Ele nos auxilia quando nós estamos oprimidos. E quando nos sentimos só, Ele está sempre lá conosco para nos oferecer sua poderosa mão de misericórdia. E o que eu tenho meditado sobre esse texto e o que eu queria compartilhar com os irmãos é quantas vezes a gente tem se forçado a lembrar da alegria da salvação, né? Quantas vezes a gente se permite ficar abatido, ficar triste com as situações por conta de simplesmente a gente esquece da salvação, né? Como que o nosso coração tem ficado, né? No que nós temos confiado? Porque aqui, em outra versão, ele fala, aqui no 146, a partir do 5. Feliz é aquele cujo socorro é o Deus de Jacó, cuja esperança está em Adonai, seu Deus. Então, aí no 6 ele fala também, ele fez os céus e a terra, o mar e todas as coisas nele. Mantém a sua fidelidade para sempre. Então, se Deus é fiel, Deus guarda, Deus abençoa, Deus sustém, sabendo de tudo isso, por que nós ficamos tristes? Por que nós nos abatemos? Por que nós deixamos de lembrar daquilo que o Senhor nos resgatou, dos grilhões que Ele nos tirou, né? Se nós confiamos em Deus, nós confiamos verdadeiramente em Deus, então onde está a nossa alegria? Eu sou uma pessoa meio sisuda, né? Eu sei, às vezes o pessoal fala bom dia para mim, eu falo bom dia. Não é nem por maldade nem nada, irmãos, mas são coisas simples. Mas, de fato, né, onde que a gente está colocando realmente a nossa esperança, né? Porque
A alegria ela não é só nas coisas físicas, né? Não é só um sorriso que, não, a pessoa está sorrindo, então tá tudo bem, tá feliz. Não, a gente sabe que não é necessariamente nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente também sabe que no nosso rosto, ele expressa daquilo que nós temos nos enchido, né? Nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nosso coração está cheio de amargura, de tristeza, de rancor, como que nós vamos falar ou colocar coisas para fora, externar coisas boas, né? Então, isso me fez lembrar de um texto em Lucas 18. Lucas 18, verso 18. Lucas 18, a partir do 18 também. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Não há bom, ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Então, o que me chamou a atenção desse texto, dentro do contexto que a gente está falando, é justamente a gente tem uma situação de uma pessoa que tem riquezas, né? A Bíblia retrata ele como sendo uma pessoa de posse, de ter muitas riquezas, e quando ele fala: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, né? A gente vê que é uma pessoa que segue a lei certinho, né? Obedece os mandamentos, honra o pai e a mãe. Dentro do que é humanamente possível, ele estava fazendo para tentar herdar a vida eterna. Mas a resposta de Jesus para ele entristeceu ele. Por quê? Jesus fala para ele: falta-te uma coisa. Quantas vezes a gente está numa situação de preocupação, de falar: o que falta para eu fazer, Senhor? Eu tenho me dedicado, tenho me empenhado, eu tenho estudado, tenho trabalhado. O que eu vou fazer para dar a vida eterna? E quantas vezes Deus não fala para a gente: falta-te alguma coisa? E a gente, ao invés de se alegrar porque Ele nos direciona, nós nos entristecemos. Porque a gente foca tanto no fazer, no fazer, no fazer. Porque é bom ajudar os outros, porque é bom trabalhar com dignidade, porque é bom... Jesus não condena as ações que o jovem rico aqui faz. Ele não fala que ele não deveria estar fazendo aquelas coisas. Ele fala: você tem feito isso, mas está te faltando o mais importante, que é a fé. Por isso que a resposta de Jesus é justamente: o que para os homens é impossível, para Deus é possível. Porque pelo trabalho, pela força, pela dedicação, nós não temos como herdar a vida eterna, nós não temos como encontrar contentamento, nós não temos como ter o sustento pleno em todas as situações. Porque é impossível para os homens. Quando nós nos sentimos encurralados, quando nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abatidos pelas situações, e quando Deus fala: falta-te alguma coisa, é justamente isso que às vezes tem faltado para a gente: fé. Fé de que Ele é poderoso, fé de que Ele que nos guarda, fé de que só Ele pode nos salvar. E um exemplo disso é o próprio Jó, né? A Bíblia fala que ele era um homem justo, sacrificava,
pela vida dos seus filhos, orava a Deus constantemente. De novo, humanamente falando, fazia tudo possível. E por decisão de Deus, ele sofreu o que ele sofreu. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu saúde. E por conta disso, Jó, olhando para si mesmo, disse: olha, eu sou bom, eu sou justo, por que eu estou sofrendo isso? Ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, mais de uma vez. Fala: Senhor, desse jeito é muito melhor que eu desça até a cova do que continuar sofrendo. Por quê? O sofrimento era pesado para ele, não era fácil. Mas ele desejava a morte porque ele julgava que o sofrimento que ele estava passando, ele não era merecedor daquilo, porque ele era justo. E quantas vezes, por conta do nosso esforço, da nossa dedicação, quando a gente sente um aperto, a gente pergunta: por que, Deus? Quantas vezes nós nos justificamos pelas nossas obras para Deus, para cobrar? E aí? Se é para ser assim, melhor eu morrer. Pela misericórdia de Deus, Jó, ele pôde conhecer o Senhor e entendeu. Não de ouvir falar, mas de conhecer a Deus. De que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E essa fé que nos transforma. E é justamente isso que a gente tem o paralelo entre Jó e o jovem rico. Os dois tinham obras, os dois tinham todo o trabalho humano de dedicação, de empenho, para poder falar: eu sou justo perante os homens. Mas eles não tinham a justificação perante Deus. Porque quem que é a justificação de nós, dos nossos pecados perante Deus? Apenas Cristo. E um dos riscos de nós entrarmos nessa situação de confiar nas obras, no nosso trabalho, a gente vê lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, a partir do 1. Diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com ignomia e vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Então, quando nós trabalhamos, quando nós focamos apenas naquilo que nós podemos fazer, na nossa dedicação, no nosso empenho, a tendência é justamente o quê? Aí voltando para o exemplo de Jó, tanto o Jó quanto o jovem rico, né? Jó, no meio do sofrimento dele, os amigos dele vão lá consolar ele, não conseguem consolar ele, né? Mas eles vão lá e ele, tudo que estava acontecendo, fala: não, eu quero ficar sozinho e quero morrer logo de uma vez. Pela justificação própria, a tendência é se isolar, é se separar das outras pessoas, é ficar sozinho. O jovem rico também. Quando foi confrontado por Jesus daquilo que faltava nele, ele ficou triste e foi embora. Ele se isolou. E quando a gente se isola, a gente não só começa a ir atrás dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, como aqui no texto fala, né? Se insurge contra toda a sabedoria. Numa outra versão do versículo 1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e revela desprezo por qualquer sensatez. Quando a gente busca essa justificação própria,
quando a gente, na verdade, se satisfaz com a justificação própria, de não, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, eu estou trabalhando, estou me empenhando, estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. Então, eu vou continuar. Uma hora vai sair. O que eu vou plantar, eu vou colher, né? E o que acontece é justamente a gente vai se isolando das pessoas, a gente vai começar a buscar contatos de pessoas que falam bem pra gente. Não, essa pessoa me motiva. Não vou ficar ouvindo o conselho do pastor, não, que o pastor só me cobra o pastor. Responsabilidade, onde já se viu falar de responsabilidade em 2023? Então, parece, aos olhos humanos, todas essas coisas parecem justas. Porque o que a gente sempre ouve, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, sou bonzinho. Tudo isso serve como justificativa para a gente se isolar e falar, não, eu vou fazer aquilo que eu entendo que é certo. Porque eu sou uma boa pessoa, então eu sei avaliar o que de fato é bom. Mas justo, só o nosso Deus. E a fonte, que fala aqui justamente no versículo 4, que é o ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria, a sabedoria é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então, eu achei muito interessante como no versículo 4 ele fala justamente as palavras do homem são águas profundas, né? E o ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Então, quando nós nos enchemos das palavras dos homens, a realidade é que a gente se enche de coisa que afoga a gente. Águas profundas, se você pode até saber nadar, mas quanto mais você se enche, vai indo para o mar aberto, uma hora você cansa de nadar. A tendência é o afogamento, né, nesse sentido. Mas a sabedoria que vem de Deus é como o rio, aqui fala também, né, como um rio a correr. É uma fonte transbordante, um ribeiro transbordante. É algo que traz vida, é algo que traz sustento, é algo que faz com que as coisas que estão à sua volta floresçam. Essa é a sabedoria de Deus. E tudo isso acontece justamente por conta da falta de fé. Porque a gente para de olhar para Deus, a gente para de olhar para o nosso Senhor e começa a olhar só para as nosso próprio trabalho. E a gente tem uma resposta de Deus em relação à busca da sabedoria lá em João 7. João 7. A partir do versículo 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse isso dele, e disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, a gente vê que se nós não podemos, pelas nossas próprias mãos, nos salvar, se pelas nossas próprias mãos nós não podemos ser justificados, qual a esperança que nós temos? Cristo. E quem nos permite crer de uma maneira assim sobre-humana também em Cristo é o Espírito Santo. Quando nós olhamos as situações, quando nós olhamos a dificuldade, o medo, é o Espírito Santo que nos capacita. Paulo e Silas, quando estavam presos, cheios do Espírito Santo, eles cantaram e glorificaram a Deus. É a alegria de ter a certeza
da salvação. Não certeza do porquê, não, porque eu estou fazendo certo, porque eu estou sendo perseguido, então está tudo certo. Não. A alegria e a certeza da salvação porque eu creio em Cristo. Eu creio no meu Salvador, eu creio no meu Messias. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Não só para glorificar só o nome dEle, mas para que Ele morresse a nossa morte e nós pudéssemos viver a sua vida. Em Romanos 6. Romanos 6, do 1 ao 5, diz assim: O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, eu falei sobre as obras, não, de novo, não quer dizer que nós não devemos nos trabalhar, nós não devemos preocupar de fazer aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia ensina, de amar o próximo, de honrar pai e mãe, de não dar falso testemunho. Não quer dizer que nós não devemos nos dedicar e ter empenho para andarmos em retidão. Mas nós temos que fazer isso com consciência de que a salvação não é por conta disso, por conta da quantidade de coisas que nós fazemos, mas sim por Cristo. E por conta da alegria e da vida que nós temos em Cristo, nós fazemos e andamos conforme a sua lei. Andamos em retidão. E andando em retidão, caminhando com Ele, não importa o que acontecer. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa a tristeza, não importa a solidão. Na verdade, muito mais do que não importa a solidão, Deus nos dá um caminho para que nós jamais estejamos sozinhos. Nós estamos aqui, juntos, numa quinta-feira à noite, não necessariamente porque é meu pai, é minha tia, é meu primo, mas nós somos irmãos por meio de quem? Por meio de Cristo. Todos nós somos uma família por causa do amor de Cristo. E por isso não só por isso, mas nós não estamos sozinhos, porque nós temos essa possibilidade de estarmos aqui fisicamente presentes e apoiarmos uns aos outros nas dificuldades. Mas mais precioso do que isso, nós ainda temos, se não fosse o bastante só, de já ter a comunhão entre irmãos, em unidade, nós temos o maravilhoso Espírito Santo, que nos sustenta, que nos dá força, que quando nós ficamos com medo, horrorizados por conta de qualquer situação que seja, nós podemos descansar, que estamos debaixo das asas de Deus. O sol não vai molestar a gente, a lua também não, porque o Senhor está conosco todos os dias. Por meio do seu Espírito Santo, podemos cantar e proclamar que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é lindo, o nosso Deus está conosco, o Senhor nos guarda e nos sustenta com sua poderosa mão. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrir de novo lá em Salmo 146. Para que nós possamos ler juntos, com esse entendimento de que não é porque a gente é bonito, porque a gente é cheiroso, porque a gente faz isso, faz aquilo, ou deixa de fazer uma coisa ou outra,
é por causa da misericórdia de Deus, da graça, que nós somos salvos e justificados pelos nossos pecados. Nós alcançamos graça, nós somos perdoados. E por isso podemos louvar Ele em todo o momento. Amém? Então, eu vou dizer, os irmãos podem repetir. Amém? Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Saia-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez céus e a terra, e tudo quanto há neles. O mar e tudo quanto há neles. Perdão, irmãos. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos. O que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva. Mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Glória ao nosso Deus maravilhoso, nosso Deus bendito, digno de todo louvor e toda adoração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque o Senhor nos atraiu, o seu amor nos atraiu, e a sua graça nos santificou, nos purificou, nos livrou do cativeiro, nos livrou da maldição, nos livrou da morte, de toda a tristeza, de toda a perdição. O Senhor nos resgatou e nós confiamos em Ti. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti. E quando nos faltar força, quando nos faltar fé, nós clamamos, por favor, acrescenta-nos fé. Que nós possamos diariamente confiar em Ti, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.